Desafio, como sempre, pensarmos na palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos para que já abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, nós vamos ler apenas 2 versos nesse primeiro momento, para ao final retornarmos a uma passagem um pouco maior. Atos, no capítulo 20, nós vamos ler apenas o verso 17 e também o verso 28. Assim diz a palavra do Senhor. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. E verso 28. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós carecemos de graça, da iluminação do Teu Espírito. O tema que está diante de nós, ó Deus, é um grande desafio para a nossa igreja e para muitas igrejas à nossa volta. Mas esclarece o Teu rebanho, ó Deus, fala por meio da Tua palavra e nos conduz a toda a verdade, de acordo com a vontade do Senhor e pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Irmãos, o tema que nós temos para tratar hoje envolve presbíteros, ou pastores, ou bispos, como nós já vimos nesses 2 versos da Escritura. E esse é um problema para nós hoje, pensar na vocação pastoral, o que é um pastor, o que se esperar de um pastor. E uma história que eu li há pouco tempo, compartilhada também por um pastor, em um grupo de WhatsApp, dizia o seguinte, que certa vez um membro da igreja estava caminhando e viu o pastor sentado com um livro aberto e falou para o pastor: e aí, pastor, descansando? Ele falou: não, irmão, estou trabalhando. E continuou a leitura. No outro dia, ele passou e viu o pastor com uma enxada na mão, limpando o terreno. Ele disse: e aí, pastor, trabalhando? Ele falou: não, irmão, hoje eu estou descansando. Mas essa é a nossa dificuldade. Entender qual é o chamado do homem de Deus, do homem da palavra, do ministro da palavra. E mais especialmente, entender como essa dinâmica funciona na vida da igreja local. O pastor é um homem da palavra. Mas hoje nós temos o desafio de pensar não apenas na figura do pastor, mas pensar em um outro termo que aparece mais de 70 vezes no Novo Testamento. Presbíteros, sempre no plural. E nós vamos tentar avaliar a ideia que aparece em Atos no capítulo 20, no verso 17 até o verso 38, de que a pluralidade, um número de pastores dentro da vida de uma igreja local, isso é dado por Deus como um exemplo de fidelidade, dependência e renúncia. E o nosso objetivo nessa noite é considerar que esse termo, presbítero, e como nós lemos hoje, ele também aparece como bispo e como pastor no Novo Testamento. Ele nunca aparece dizendo respeito somente a um homem, mas a pluralidade de pastores em uma igreja local. É um pouco desafiador porque o termo para nós, que somos batistas, parece se referir a outra denominação, mas antes que as denominações existissem, os batistas e sejam quais forem os outros, a Bíblia já estava escrita. E esse termo
já estava nas nossas Bíblias. Então aqui nós vamos, antes de pensar nessa passagem, na qual nós temos esses 2 versos, nós vamos entrar primeiro nesse tema, que envolve o presbitério, como um exemplo de fidelidade, dependência e renúncia para a igreja do Senhor. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar para os irmãos, prestando atenção naquilo que nós acabamos de ler, e esse é um fato que já entra dentro daquilo que nós estamos iniciando. Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso. E como nós vimos, o verso 17 fala isso e deixa isso bem claro. De Mileto, o apóstolo Paulo manda chamar em Éfeso os presbíteros da igreja no singular, mas eram os presbíteros de uma única igreja. E mais para frente, no verso 28, nós percebemos que nós, batistas, não cremos que existe o pastor, uma figura, o presbítero é outra figura, e o bispo é uma figura ainda maior, porque ele cuida de todos os outros. Quando você olha para o verso 28, você percebe que presbítero, do verso 17, bispo e pastor são a mesma pessoa no Novo Testamento. Portanto, tende cuidado, verso 28, de vós mesmos, Paulo está falando para os presbíteros, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então o desafio para nós envolve já reconhecer de pronto que nós não estamos falando de 3 figuras distintas, mas um só ofício no Novo Testamento. Presbítero, bispo e pastor são a mesma pessoa na linguagem do Novo Testamento. Designam a mesma função. E esses 3 títulos, esses 3 nomes se referem aos oficiais de uma igreja local. Presbíteros é uma terminologia que nos remete à ideia de anciãos ou autoridades. Esse termo é emprestado das lideranças que haviam na sinagoga. E na vinda da igreja, esse termo passa a operar dentro do ministério das igrejas. Mas a raiz dessa palavra ocorre 76 vezes em todo o Novo Testamento. Só em Apocalipse, João faz uso 12 vezes dessa mesma raiz da palavra presbíteros, no grego. E ele se refere aos anciãos que adoram diante do trono. Mas cerca de 20 vezes, e agora eu preciso da paciência dos irmãos, porque cerca de 20 vezes esse termo é utilizado no Novo Testamento para tratar dos ministros da palavra em Jerusalém, em Listra, em Icônio, em Antioquia, em Éfeso, como nós lemos, e na cidade de Creta, e várias outras ocorrências. Nós vamos passar por elas daqui a pouco, por isso eu já estou adiantando. Nós vamos ter um pouco de paciência, porque nós vamos andar na Bíblia hoje. A palavra episcopos, bispo, que aparece no verso 28, significa supervisor, carrega a ideia de uma supervisão espiritual, alguém que olha de cima e consegue ver o todo e auxiliar no pastoreio do rebanho de Cristo. E a palavra poimen é uma palavra grega que significa pastor de ovelhas, mas essa linguagem nós sabemos de onde vem. Cristo Jesus, o nosso pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele chama subpastores para cuidarem do seu rebanho. Em resumo, as 3 palavras apontam que a liderança, a supervisão e o pastoreio da igreja local se dá por meio de presbíteros. E como nós veremos mais adiante nesse texto de Atos, esse é um espelho da liderança, da supervisão e do pastoreio de Cristo sobre a igreja. Mas para que a gente limpe o terreno, porque muitas vezes nós pensamos que essa ideia de presbíteros é um termo que acontece em outras denominações. Nas Assembleias de Deus, por exemplo,
os presbiterianos, como o próprio nome já aponta, eu trago aqui uma citação de um teólogo que diz o seguinte: tanto a igreja de Filipos quanto a igreja de Éfeso tinham múltiplos presbíteros. Estes não podem ser pastores de várias igrejas na vizinhança. Eles eram pastores da igreja de Filipos e pastores da igreja de Éfeso. Primeiro, cada igreja é sempre mencionada no singular, uma única igreja. E segundo, Paulo menciona presbíteros no plural. Eles eram presbíteros múltiplos em cada igreja. E para que a gente observe isso, eu gostaria de chamar os irmãos para que nós retornemos aqui no livro de Atos, capítulo 11, verso 30. E nós vamos iniciar a nossa peregrinação por alguns textos. Se você veio hoje esperando algo a respeito do Dia dos Pais, eu peço que você aguarde. O princípio que nós veremos aqui se aplica, inclusive, aos pais, como nós pensaremos mais adiante. Mas, por enquanto, Atos, capítulo 11, verso 30. Assim diz a palavra do Senhor. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Presbíteros, no plural. Avance comigo. Atos 14, verso 23. O que Paulo e Barnabé estabelecem em meio às suas viagens, muitas vezes, é o cuidado com a igreja local e com as igrejas constituídas. Em Atos 14, verso 23, nós vemos mais uma vez: e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor, em quem haviam crido. Siga mais adiante, capítulo 15, verso 2. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles, e os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, por causa daquela questão. Mais uma vez, no plural. Observe o verso 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros. Então relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Mais adiante, verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, no singular, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Mais adiante, capítulo 16, verso 4, observe mais uma vez. Capítulo 16, verso 4. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Mais adiante, nós já passamos pelo capítulo 20, verso 17 e 28, nós vamos agora para Efésios, no capítulo 4. Observe comigo em Efésios, no capítulo 4. Capítulo 4, verso 12. Verso 11 e verso 12. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E mais uma vez, a ideia aqui é de uma
pluralidade. Nós vamos passar agora em 1 Timóteo no capítulo 5, por uma ocorrência que é singular. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Aliás, perdão, ainda não. Essa também é mais uma demonstração da pluralidade. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. O verso 19 que trata de uma singularidade. Verso 17, leamos. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. E no verso 19 nós vemos a única ocorrência de presbítero no plural, mas está se tratando da acusação contra um presbítero em específico. E a palavra de Deus diz o seguinte: não aceites acusação contra um presbítero, um caso específico, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Mas o verso 17, como nós lemos, aponta para presbíteros governando as igrejas. Mais à frente, Tito, capítulo 1, verso 5. Tito, capítulo 1, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Paulo falando para Tito: foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Mais adiante, Tiago, capítulo 5, verso 14. Tiago, capítulo 5, verso 14. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja, no singular. E por último, para nós encerrarmos, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Todas essas ocorrências, meus irmãos, a mesma ideia se repete. Igreja no singular, presbíteros no plural. E como nós vimos, presbítero, pastor e bispo são a mesma coisa, é a mesma função no Novo Testamento. E para sintetizar isso, Wayne Grudem, um teólogo batista, e o livro-texto dele de teologia é muito usado nos seminários batistas até hoje. Ele é um teólogo batista e ele diz o seguinte: primeiro, nenhuma passagem sugere que qualquer igreja, por menor que fosse, tinha apenas um presbítero. A consciência do modelo do Novo Testamento é a pluralidade de presbíteros em cada igreja, em cada cidade. Segundo, não vemos uma diversidade de formas de governo na igreja do Novo Testamento, e sim um modelo consistente e uniforme, de acordo com o qual toda a igreja tinha presbíteros, governando-a e supervisionando. Isso nós vemos, como nós já lemos agora em Atos, capítulo 20, no verso 28. E a grande pergunta que fica para nós, irmãos, como essa ideia se perdeu do nosso meio? Porque alguns ficam até assustados se nós falarmos isso no meio batista. E aqui eu gostaria de dizer para os irmãos que isso
nunca foi um paradoxo na história dos batistas. Isso, na verdade, foi deixado de lado com o tempo. Em 1846, um homem chamado Johnson, W.B. Johnson, ele foi presidente da Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro. A Convenção Batista do Sul foi a responsável por evangelizar o Brasil, por mandar missionários que vieram ao Brasil e plantaram igrejas batistas. E W.B. Johnson diz o seguinte: a pluralidade no presbitério é de grande importância para o conselho e ajuda mútuos, de modo que o governo e a edificação do rebanho sejam providos da melhor maneira. Em uma igreja que não puder se obter mais do que um presbítero, esse tem de ser constituído sob o princípio bíblico de que haverá uma pluralidade, tão logo seja encontrado outro homem. W.B. Johnson, presidente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que plantou a nossa convenção, escrevendo um livro a respeito desse assunto. E John Piper, um pastor batista atual, analisando a história dos batistas, ele chega à seguinte conclusão: com base nessa investigação histórica das confissões batistas, podemos dizer: é falso afirmar que presbiterato não é uma prática batista. Pelo contrário, o presbiterato é mais batista do que a sua ausência. O seu desaparecimento é um fenômeno moderno. A ideia de que a igreja só tem um pastor, e ele é o pastor, e ele talvez possa contar com a ajuda de algumas pessoas, não é o modelo que os batistas desenvolveram ao longo da história. O desaparecimento do presbitério é um fenômeno moderno. E se você se sente desafiado a pesquisar sobre esse assunto, eu deixo uma tarefa. Chegue na sua casa, pesquise na internet a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1644, e a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Essas confissões deram origem aos documentos batistas que nós temos até hoje. E observe que lá está claramente que os presbíteros são os oficiais da igreja. E a pergunta para nós que fica hoje é: isso aconteceu, isso se perdeu pelo tempo, mas por quê? Por que nós temos dificuldade de lidar com isso hoje? E infelizmente, irmãos, as igrejas batistas se afastaram desse modelo de vários presbíteros, de vários pastores, liderando e pastoreando a igreja, porque as igrejas se tornaram um grande negócio. O pastor, ele já não é mais um pastor, ele é um gestor. E quando ele é gestor, muitas vezes, ele só tem interesse em ter subgerentes como auxiliares. Mas não há mais a ideia, como defendia W.B. Johnson, de que essa pluralidade é de pastores que ocupam o mesmo ofício, têm o mesmo reconhecimento diante da igreja e ajudam a proteger a doutrina e a proteger o rebanho. Mas aqui eu gostaria de ir mais a fundo e trazer uma outra questão que é muito séria para os nossos dias, que é o problema do desprezo pela autoridade. E isso não é um problema somente da tecnologia ou de qualquer outra coisa que muitas vezes a gente quer atribuir culpa. É um problema geral. O mundo à nossa volta está cada vez mais e mais desprezando a autoridade. Esse desafio, ele se manifesta contra toda e qualquer liderança que se estabeleça. E isso, por exemplo, na sala de aula, para aqueles que são professores, já devem ter ouvido isso, que o professor, ele não tem nada a oferecer ao aluno como alguém que tem autoridade, mas ele é apenas alguém mais experiente. Ele lida de igual para igual com o seu aluno. Ele é só um facilitador. Essa mesma tendência se manifesta hoje, quando nós olhamos para psicólogos, para pessoas que pensam no comportamento humano, dizendo que, na verdade, o dilema da paternidade hoje não é mais ser uma autoridade.
O pai, ele precisa ser um amigo, ele precisa estar próximo, ele precisa apenas tratar do filho de igual para igual, como se ele estivesse no mesmo nível, mas apenas tendo mais experiência. Correção, repreensão, isso é banido de qualquer visão atual de autoridade. E existe um outro problema mais sério, especialmente se você, como eu, está inserido no contexto acadêmico. Você vai perceber que alguns teóricos que reinam na academia, eles desprezam completamente a autoridade e toda e qualquer autoridade. E isso gera uma coisa bastante comum na academia, especialmente entre os alunos da graduação. Eles têm desprezo por autoridades civis. Eles rejeitam a polícia, a ponto de algumas universidades no Brasil serem locais de prática de crime, porque a polícia não tem mais autonomia para entrar lá dentro, de tanto que ela é desprezada pela mentalidade acadêmica que rejeita toda autoridade, inclusive a autoridade civil. Mas a grande questão para nós aqui, irmãos, é a seguinte: o problema é que nenhum de nós, nem eu, nem você, nem ninguém aqui, consegue viver sem autoridade. Ninguém consegue sobreviver sem uma instância superior de supervisão e de cuidado. Esse é o caso dos pais, como nós já falamos, e hoje é um dia propício para nós pensarmos nisso, nessa responsabilidade de sermos pais à luz de um Deus que se manifesta como um Deus que entrega o seu melhor e se sacrifica por meio do seu Filho para resgatar filhos rebeldes. Mas isso também se revela na sociedade e também é necessário para a igreja. Quando alguém, irmãos, deseja relativizar a autoridade na teoria, ele não consegue nunca fazer isso na prática. Na prática é impossível viver sem autoridades. Peça para um desses professores que falam lá na academia que toda autoridade que existe é só uma disputa de poder e nós não temos que nos curvar a nenhuma outra autoridade. Peça para ele, quando ele for assaltado, ficar na casa dele e não fazer o boletim de ocorrência. E veja o que acontece. Será que ele consegue viver sem uma instância de autoridade que possa tratar do problema dele? Será que ele consegue viver sem se submeter a uma instância de autoridade que pode tratar, inclusive, de crimes? Na prática, irmãos, a coisa muda. Se alguém ofende um relativista, se alguém ofende um professor desses, o que ele vai fazer? Ele vai para a justiça. Ele vai processar. Por quê? Porque ele depende de uma instância de autoridade superior a ele, para que corrija um problema. Alguém que supervisione, alguém que o proteja. Ninguém vive sem autoridade. O problema para nós, irmãos, é que nós enfrentamos o mau uso da autoridade com muita frequência. Nós estamos em um mundo caído e nós vemos que as pessoas querem ou rejeitar a autoridade ou fazer o uso da autoridade pelos seus próprios interesses. E esse é um grande problema. Mas, para nós que somos igreja do Senhor, nós precisamos mostrar para o mundo que existe sim um modelo correto de autoridade. Porque quando nós, na igreja, relativizamos ou usamos a autoridade de maneira incorreta, nós temos dois problemas que aparecem. Quando o pastor manda, quando ele faz e acontece e a igreja se submete, ele se torna um tirano. Mas quando a igreja, quando um grupo de crentes, quando uma diretoria, quando um grupo de pessoas manda no pastor, ele se tornou um empregado. E esse não é o exemplo da autoridade e do pastoreio de Cristo. Cristo nunca foi empregado dos caprichos humanos. A vontade dele era fazer a vontade do Pai. A comida dele era fazer a vontade do Pai. Mas o problema para nós é esse. Se essa luta de poder carnal que invade a igreja nos faz ter uma visão distorcida e deturpada,
Isso não é o que Deus deseja, não é o que Deus espera para nós. E eu creio, irmãos, que todos aqui têm pelo menos uma experiência para contar de mau uso de autoridade, de problemas no uso da autoridade no âmbito ministerial, no âmbito da igreja. Mas eu também duvido que não haja aqui entre nós alguém que já não tenha colocado a mão na consciência e tenha pensado: eu passei por cima da autoridade que Deus constituiu. Esse é um dilema para nós. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque todos esses dilemas são apenas efeitos de um problema muito maior, um problema muito mais profundo, e envolve toda a história humana. E Deus, por meio da igreja, deseja manifestar o que é a correta autoridade. E eu quero lembrar aos irmãos que a história da redenção que nós cremos é a história da retomada da autoridade no coração de homens e mulheres. Depois da queda, depois da tentação e do pecado, a criatura assumiu o lugar do Criador. A mentira da serpente no coração humano estabeleceu os interesses pessoais. A verdade de Deus e o Deus da verdade foram rejeitados. O Evangelho nos ensina que Cristo se submeteu à cruz para que nós nos submetêssemos novamente a Deus. Cristo se submeteu à cruz para que nós pudéssemos novamente nos submeter a Deus. A palavra se fez carne e em Cristo está o pleno cumprimento de toda a Escritura. Toda a palavra de Deus diz respeito a Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele encarnou toda a vontade de Deus. Ele é o centro de tudo que foi escrito e o exemplo perfeito de submissão e de autoridade. A autoridade da palavra e a submissão à palavra se encontram perfeitamente unidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele tem autoridade nos céus e na terra, pois foi exaltado pelo Pai, depois de se submeter a toda a lei. A obra de Cristo avança por meio de um povo que proclama a autoridade da palavra e se submete à autoridade da palavra por estar unido a Cristo. Por isso, irmãos, as igrejas, nós inclusive, devemos voluntariamente nos submeter ao nosso Senhor e Rei. E o nosso Senhor e Rei nos governa por meio da sua palavra. A igreja deve reconhecer homens que estão submissos aos chamados de Cristo e manifestam a autoridade de Cristo de maneira sacrificial. Como Cristo se submeteu e se entregou, esses homens também são chamados. Eles estão submissos a Cristo e eles sacrificialmente estão cuidando do rebanho, da igreja do Senhor. Eu gostaria de aplicar muito brevemente, muito rapidamente, com algumas considerações. E a primeira aplicação, pensando em tudo isso que nós lemos aqui, é que você ore para que Deus levante mais presbíteros, homens segundo o seu coração, para liderar, para supervisionar, para pastorear a igreja, essa igreja e outras igrejas, porque essa é a vontade de Deus, como nós lemos na palavra dele. A segunda aplicação, se você, meu irmão, tem ou teve problemas com autoridades ruins, não jogue fora a água suja junto com a criança. Ao negar a autoridade espiritual estabelecida por Cristo na igreja, você estará negando proteção, suprimento e direção espiritual que Deus estabeleceu. Não jogue a criança junto com a água suja. As experiências ruins, elas existem, mas o padrão de Deus, ele é bom em todo o tempo. A palavra de Deus permanece. Ore, meu irmão, para que a Saron, como uma igreja batista que reconhece o princípio bíblico e histórico da sua teologia, tenha homens aptos em seu presbitério,
Paulo trouxe alertas não para um homem, ele não mandou chamar o presbítero de Éfeso. Nós vamos ver os alertas de Paulo logo mais, mas ele chama um grupo de homens. Deus incumbiu a proteção do rebanho, claramente em sua palavra, a mais de um homem, para que eles se ajudassem e cuidassem mutuamente uns dos outros e do corpo de Cristo. Que fardo é para um pastor que não entende essa realidade, que não recebeu ainda a instrução da palavra de Deus sobre isso, e caminha numa visão que mais depende da tradição dos homens do que da verdade da palavra de Deus. E por último, irmãos, uma última aplicação, que todos nós, considerando o sacrifício que nós estamos falando de Cristo, mas nós vemos que o nosso Deus olhou para a nossa condição, e Ele era o Criador, Ele tinha todas as prerrogativas para acabar com tudo aquilo que estava fora do lugar, mas Ele assume a condição de servo. E nós, como pais, nós sabemos que nós somos a autoridade em casa, nós somos aqueles que Deus incumbiu para cuidar, para zelar, para proteger, para cuidar, para supervisionar, para ensinar, para dar direção. Mas mesmo sendo os líderes, especialmente se você tem filho pequeno, você sabe que aquele que é o líder, ele se abaixa. 1, 2, 3, ele pega no colo, ele serve, ele cuida dos horários, ele trata no tempo certo, ele não deixa faltar a comida. Então considere isso, que nós, como igreja do Senhor, possamos olhar para esse paradigma de liderança que a Bíblia nos traz, e esperar que o Senhor levante mais e mais vocacionados para este ministério, que é o ministério que reflete a graça do Pai. É um ministério que se identifica com a submissão sacrificial do Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. É um ministério de sofrimento, mas é um ministério glorioso, como é a paternidade. E só para encerrar, eu gostaria que os irmãos considerassem o seguinte. Uma vez, falando com uma pessoa, eu disse que eu estava fazendo o seminário, e a pessoa olhou para mim e falou: bacana, pastor ganha bem, né? Ganha bacana, né? É legal, financeiramente é legal. E aquilo, irmãos, mexeu com o profundo do meu coração, porque era alguém envolvido com a igreja. Imagine se alguém perguntasse, quando você falasse que vai ter um filho, quanto que você vai ganhar financeiramente? Qual que é o retorno que vai ter quando você tiver o seu filho? É vocação, irmãos. É ministério. É um ministério de sofrimento, paternidade, pastoreio. Ser cristão é olhar para o sofrimento que foi revelado a nós, sabendo que Cristo sofreu por uma recompensa, e a recompensa somos nós aqui, adorando o nome dEle. Mas Cristo também deu dons para a sua igreja, e esses dons envolvem os seus ministros. Nós precisamos orar por isso, nós precisamos estabelecer isso bem claramente na igreja. E para que você não pense que nós estamos falando de uma autoridade que é usada com força, usada com violência, com tirania. Volte mais uma vez em Atos, no capítulo 20, nós vamos encerrar com essa passagem. E eu quero que você observe o modelo de pastoreio que nós encontramos no apóstolo Paulo e que nos mostra e nos revela a obra de Cristo e do Evangelho. Deus dá presbíteros para a igreja como um exemplo de fidelidade, dependência e renúncia. Apenas leia comigo e preste bastante atenção, nós vamos encerrar aqui. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico,
ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Senão que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões, tribulações me esperam, mas em nada consideram a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas distorcidas, para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Pois agora consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, mas vós mesmos sabeis que essas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado do que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles, e houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, de que não veriam mais seu rosto, e o acompanharam até o navio. Vamos orar, irmãos. Pai, que privilégio, ó Deus, é sabermos que estamos de volta e debaixo da Tua autoridade. Nós fomos comprados por sangue, sangue do próprio Deus. E o Senhor chamou e chama homens, levanta os seus vocacionados, para que nós possamos ver neles, por meio deles, a obra do Senhor se aperfeiçoando, o reino de Deus avançando, mas muitas renúncias, muitos sacrifícios, muitas lágrimas precisaram, ó Deus, rolar para que nós estivéssemos aqui hoje, como igreja do Senhor. Que o Senhor nos ajude a valorizar, ó Deus, a boa liderança, a boa autoridade, a autoridade que vem segundo a autoridade do Senhor Jesus, que mostra e revela esse amor sacrificial, essa submissão à Tua palavra, esse zelo pela Tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus. Nós estamos no meio de uma geração corrompida. Nós estamos no meio de uma geração rebelde e o nosso coração se inclina para isso com muita facilidade. Que não venhamos, ó Deus, a buscar a tirania e que nem venhamos a desprezar a autoridade que o Senhor estabeleceu, mas que em todo o uso da autoridade o nome do Senhor seja exaltado, a imagem de Cristo seja vista, o poder do Senhor opere e que o Teu Santo Espírito faça tudo isso para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos. Fortalece os pais, fortalece as mães, os lares, aqueles que se dedicam à autoridade, aqueles que se dedicam a cuidar, a proteger, a zelar, a supervisionar, que em tudo eles sejam um espelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. No nome dele nós oramos.
agradecidos. Amém e amém.